Beleza, pessoal? Vamos aqui continuar com o nosso desafio de leitura do Estatuto. Vamos para o terceiro dia. Então, continuando nossas leituras aqui de letra de lei, vamos dar início. Capítulo 3 da inscrição do advogado. Artigo 8º. Para a inscrição como advogado, é necessário capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro, aprovação no exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral, prestar compromisso perante a ordem. Parágrafo 1º. O exame de ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, pega aqui o detalhe do estrangeiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação, ou seja, comprovar, né, aquela formação obtida em instituição estrangeira, devidamente revalidado aqui no Brasil, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo, ou seja, passar no AB e tal, etc. Parágrafo 3º. A inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar, ou seja, garantias, né, do contraditório pela defesa. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Beleza? Artigo 9º. Para inscrição como estagiário, é necessário o quê? Preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Beleza? Então, aqui, ó, 1, 3, título, né? O 7º, prestar compromisso. O 6º, idoneidade moral. Só não entra aqui a aprovação do exame de ordem, que é estagiário, né? É, praticamente. E a questão do diploma. O resto, repete. E ser admitido em estágio profissional de advocacia. Beleza? Quando ele fala dessa inscrição como estagiário aqui, ele está se referindo ao estagiário junto à OAB. Entendeu? Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior. Aqui é o famoso escritório-escola, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética. Parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no conselho em cujo território se localize o seu curso jurídico. Isso aqui já caiu em prova. Parágrafo 3º. O aluno de curso jurídico que exerce atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fim de aprendizagem, vedada a inscrição junto na OAB, a inscrição na OAB. Ou seja, quando ele fala de atividade incompatível, vamos supor, inclusive já caiu a questão que já caiu é falando do estagiário que foi aprovado no concurso de Tribunal de Justiça para técnico administrativo. E nessa situação, o estágio dele tem que ser no escritório-escola da instituição, entendeu? É vedada a inscrição dele como estagiário junto ao OAB. Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em direito, que queira se inscrever na ordem. Ou seja, já me formei, já sou bacharel, ainda não prestei exame de ordem, estou querendo estagiar. É possível? Está dizendo aqui que é possível. Poderá. Beleza? Inclusive, também já caiu questão sobre isso. Parágrafo 5º. Em caso de pandemia, outras situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais declaradas pelo poder público, o estágio profissional poderá ser realizado no regime de teletrabalho,
ou de trabalho à distância em sistema remoto ou não, por qualquer meio telemático, sem configurar vínculo de emprego à adoção de qualquer uma dessas modalidades. Ou seja, um estágio aqui, né, por meio de teletrabalho, possibilidades. Parágrafo 6º. Se houver concessão pela parte contratante ou conveniada de equipamentos, sistemas e materiais ou reembolso de despesas de infraestrutura e instalação, todos destinados a viabilizar a realização da atividade de estágio previsto no parágrafo 5º deste artigo, essa informação deverá constar expressamente do convênio de estágio e do termo de estágio. Artigo 10º. A inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. Esse artigo 10º já caiu também, tentando fazer pegadinha com o domicílio, né, familiar aqui. No caso, a gente leva em consideração o domicílio profissional, não importa se eu moro em outro lugar. O importante é onde é meu domicílio profissional, beleza? Onde eu realmente trabalho. Parágrafo 1º do artigo 10º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Aí é que entra, né? Na dúvida sobre o domicílio profissional, é que a gente leva em consideração o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da inscrição principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passa a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Então, se eu atuo no Maranhão e começo a pegar processos do estado de Rio de Janeiro, se eu ultrapassar 5 causas, eu vou precisar de uma inscrição suplementar, beleza? Eu vou ter a minha principal e vou ter a suplementar. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Aí vamos supor que eu saí do Maranhão, não, agora eu vou trabalhar definitivamente lá no Rio de Janeiro. Eu vou transferir a minha inscrição principal para lá, entendeu? Parágrafo 4º. O conselho seccional deve suspender o pedido de transferência ou inscrição suplementar ao verificar a existência de algum vício ou ilegalidade na minha inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que, assim o requerer, não quero mais ser advogado, requer o cancelamento. Sofrer penalidade de exclusão, morri, lógico, né? Falecer. Passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia e perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, 2, sofrer penalidade, 3, falecer, 4, passar a exercer atividade incompatível, o cancelamento deve ser promovido de ofício perante o conselho competente ou em virtude de comunicação de qualquer pessoa, beleza? Qualquer pessoa que souber que eu morri pode ir lá na OAB e dizer, olha, cancela a inscrição de fulano, que ele morreu, entendeu? Ou que sofreu penalidade de exclusão, ou o quarto, olha, fulano de tal passou no concurso ali para analista do tribunal, cancela a inscrição dele aí da OAB. Parágrafo 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição que não restaurar o número de inscrição anterior, deve o interessado provar os requisitos lá do artigo 8º, né, para exercer a advocacia. Eu vou lá, ter que comprovar tudinho, se eu vou querer requerer um novo pedido de inscrição. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º, penalidade de exclusão, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de prova de reabilitação. Fui excluído dos quadros da ordem, eu tenho que passar por um processo de reabilitação junto à OAB. E se a minha exclusão decorreu de crime, eu tenho que passar por 2 processos, entendeu? De reabilitação no criminal e perante a OAB. Isso aqui também já caiu em questão. Artigo 12. Licencia-se o profissional que, assim o requerer, por motivo justificado, passar a exercer, em caráter temporário, a atividade incompatível com o exercício da advocacia, sofrer doença mental, considerada curável,
Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins. Aí, tipo, dizer que substitui ali tua identidade, entendeu? Tem que ser considerado documento idôneo, se tu apresentar ele em algum lugar, beleza? Vai fazer uma prova de concurso, chega lá, tu pode apresentar a tua ordem, eles têm que aceitar. Eu já vi tentar embarrar uma pessoa porque não tinha identidade, ele apresentou a, a identidade dele profissional de advogado e tentaram barrar. Aí, com conversinha, liberaram. Mas estava errado o fiscal. Artigo 14. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado, no exercício da atividade profissional. Então, tudo que tiver correlacionado à tua atividade profissional, tu tem que assinar com teu nome e tua OAB. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia, sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem, ou o número de registro da sociedade de advogados. Capítulo 4 da Sociedade de Advogados. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir unidade unipessoal, sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional, em cuja base territorial tiver sede. Parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber. Parágrafo 3º. As procurações devem ser otorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade. Ou seja, não é otorgada à sociedade. Ah, mas é uma sociedade. Sim, está contratando o serviço da sociedade, mas outorga vai ser para o advogado e a gente indica a sociedade. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal ou integrar simultaneamente, ao mesmo tempo, uma sociedade de advogados e uma unipessoal de advocacia. Consegue o filial na mesma área territorial do respectivo conselho. Ele vem negando a possibilidade de eu fazer parte de uma sociedade de advogados e ao mesmo tempo ter uma sociedade unipessoal de advocacia. Isso no mesmo território, entendeu? Se for em território diferente, vamos supor, se for em outro estado, não vai ter problema nenhum, beleza? É possível. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular de unidade unipessoal, obrigado à inscrição suplementar. Então, tem um escritório, abriu uma filial. O que que acontece? Todos os sócios vão ter que ter inscrição suplementar. Tem um escritório principal aqui no Maranhão, vou abrir uma filial lá em São Paulo. Os sócios vão ter que ter inscrição suplementar, beleza? Aqui é independente daquela regrinha de 5 causas, acima de 5 causas. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. É tipo dizer, já caiu também questões, tinha uma sociedade formada por João, Maria e José, aí um morreu, o outro deixou de mão, aí sobrou só um advogado na história. Isso pode resultar em uma sociedade unipessoal, entendeu? Que é justamente o que ele falou aqui, ó. Resultou da concentração por um advogado das cotas dos demais, beleza? Parágrafo 8º. Nas sociedades de advogados, a escolha do sócio administrador poderá recair sobre advogado que atue como servidor da administração direta, indireta e fundacional, desde que não esteja sujeito ao regime de dedicação exclusiva.
não lhe sendo aplicável o disposto no inciso 10º do caput do artigo 117 da Lei 8.112, que é a lei essa Lei 8.112 que trata dos servidores no âmbito da administração pública federal. Esse parágrafo oitavo aqui, ele é estranho. Inclusive, já caiu uma questão sobre ele. É tipo ele dizer, sou servidor público da administração direta, botar até indireta, vamos supor, sou servidor público de uma sociedade de economia mista. Aí ele está querendo, esse parágrafo, ele me dá a possibilidade de eu ser o sócio administrador de uma sociedade. Não é estranho? É, porque primeiro a gente tem umas proibições aqui, né, em relação à incompatibilidade com servidores. Aí ele me traz um negócio desse, é meio estranho, mas é algo novo. Teve seus motivos para incluírem isso. Parágrafo 9º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia deverão recolher seus tributos sobre a parcela da receita que efetivamente lhes couber, com a exclusão da receita que for transferida a outros advogados ou a sociedades que atuem em forma de parceria para o atendimento do cliente. Parágrafo 10º. Cabe ao Conselho Federal da OAB a fiscalização, acompanhamento e a definição de parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedade de advogados, ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação, sem vínculo empregatício autorizado expressamente neste artigo. Parágrafo 11. Não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha em conjunto os elementos caracterizadores de relação de emprego previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 12. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia podem ter como sede, filial ou local de trabalho espaço de uso individual ou compartilhado com outros escritórios de advocacia ou empresas, desde que respeitadas hipóteses de sigilo previstas nesta lei e no Código de Ética. Aqui ele está dizendo aqui, ó, é tipo o mesmo prédio, né? O mesmo prédio de determinada empresa, onde nesse prédio funciona, né? É, vários escritórios, sociedades, seja sociedade de advogados ou unipessoal, entendeu? Artigo 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realize atividades estranhas à advocacia, que inclua como sócio ou titular de sociedade pessoal de advocacia a pessoa não inscrita como advogado. Isso aqui também já caiu questão. É tipo a questão que envolve o cara que quer montar uma sociedade, aí tem um advogado, o outro é contador e etc. É quando ele fala pessoa não inscrita, né? Não, então não pode fazer parte. Parágrafo 1º do artigo 16. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, isso aqui já foi em prova também, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Morri, mas aí não tinha lá no ato constitutivo, né, a possibilidade de deixar meu nome lá no escritório. Aí não vai dar certo. Parágrafo 2º, o impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário do advogado não exclui da sociedade a qual pertença, e deve ser averbado no registro da sociedade, observado o disposto no artigo 27, 28, 29 e 30 desta lei, e proibida, em qualquer hipótese, a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Isso aqui também já caiu, quando ele fala aqui, ó, exploração do nome, vamos supor, a questão que já caiu foi envolvendo o prefeito. Então, o prefeito era, quer dizer, o advogado que se candidatou para prefeito, e ele fazia parte de uma sociedade. Aí o que que aconteceu? Durante o período dele ali como prefeito, ele entra numa espécie de incompatibilidade, beleza? Porque é total. Então, averba isso no registro da sociedade. Aí ele fica ali, né? Não vai poder atuar, mas isso não significa que ele vai ser excluído da sociedade. Ele não vai ser excluído da sociedade. E eles não podem usar o nome dele para a promoção pessoal ali do escritório. Tipo dizer, não, isso aqui é o escritório do prefeito e tal. Não, via de regra não pode. Mas na prática é outra história. Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil
de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade, que inclua, entre outras finalidades, a atividade da advocacia. É tipo dizer, botei meu escritório de contabilidade e também estou oferecendo serviços advocatícios. O que que esse parágrafo está querendo dizer? Que eu não vou poder, não podem aceitar, né, o registro, beleza? Nem em cartório de registro civil de pessoas jurídicas, nem em juntas comerciais. Se tiver ali um, uma atividade de advocacia embutida em um outro tipo de serviço. Isso aqui também já caiu em prova. Parágrafo 4º. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Artigo 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da Sociedade Individual de Advocacia respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam ocorrer. Então, pegue esse detalhe bem aqui da responsabilidade do sócio e do titular. Ela é subsidiária e ilimitada. É esse nome mesmo aí, limitado. 17A. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais, sem que estejam presentes requisitos legais de vínculo de emprego, para prestação de serviços e participação dos resultados, na forma do Regulamento Geral e de provimentos do Conselho Federal da OAB. Aqui a questão do advogado associado. De advogado associado é diferente de sócio, beleza? 17b. A associação de que trata o artigo 17A dá-se-á por meio de pactuação de contrato próprio. É um contrato de associado, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho, e que deverá ser registrado no Conselho, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar posse. Parte. Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado, sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade de advocacia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo, qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente. Especificação e delimitação do serviço prestado, forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas, responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços e prazo de duração do contrato. Então, encerramos aqui o nosso terceiro dia de desafio de leitura. Hoje, trabalhamos aqui a parte da inscrição do advogado, dos requisitos, né, para inscrição, e a parte de sociedade de advogados. Beleza? Então é isso. Aguardem o próximo desafio, o dia 4.